Bom dia. 1 Pedro 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Portanto, livrando-vos de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio deste alimento para a salvação, se é que já provasse que o Senhor é bom. Se a nossa fé é verdadeira, se somos cristãos verdadeiros, então nós devemos procurar nos livrar de toda maldade, mentira, engano, toda esperteza. Nós brasileiros já temos a má fama de sermos espertinhos. O mundo todo sabe que os brasileiros é metido a espertinho, querer levar vantagem em tudo, sempre coisas minúsculas. Ou seja, a desonestidade. Nós somos famosos, conhecidos, por causa de uma cultura de corrupção, de desonestidade. Nós temos que fazer a diferença, nós temos que abandonar tudo isso. Se nós realmente somos cristãos, cristão que quer dizer aprendizes de Cristo, nós temos que andar como Ele. Temos que abandonar tudo isto. Temos que abandonar tudo o que não presta. Não temos que nos moldarmos a essas leis mundanas. Não podemos querer nos adaptar a uma sociedade corrupta, diante de Deus. Não podemos querer viver no mundo e em Deus. Não podemos dar uma de crente espertinhos, porque nós estamos sendo hipócritas. E a hipocrisia é o que Jesus mais combateu. Os fariseus eram hipócritas, os saduceus eram hipócritas. Nós não podemos ser hipócritas. Se nós realmente acreditamos no Senhor, se nós sabemos que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é realmente o Criador de tudo, que o Senhor, nosso Deus e Pai, enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ter conseguirmos, alcançarmos a salvação. Se nós acreditamos que Ele enviou o seu Filho para nos libertar do erro, do pecado, se nós acreditamos nessa bondade, neste amor, então vamos nos afastar de tudo que não presta. Vamos buscar o Evangelho verdadeiro, o Evangelho legítimo, que rasga, mas que em compensação sara. Nós temos que buscar o Evangelho verdadeiro, não uma religião somente, uma religião qualquer, onde se possa estar ali citando o nome de Deus ou cantando alguma musiquinha. Mas viver este Evangelho. Nós não podemos nos moldar no mundo, porque o mundo está morto no maligno, o mundo está morto no diabo. Se nós quisermos vivermos o mundo,
nós então estamos mortos para Cristo. Agora, se nós acreditamos que Ele é bom, que nós podemos ser salvos nele, então vamos fazer o que é certo. Vamos obedecê-lo. Somente isso nós temos que fazer. Não desejar realmente ser reconhecido como cristãos, como discípulos de Jesus. Não importa se o mundo nos acha como loucos, tolos, bobos ou alienados. Não faz diferença. Ou qualquer outro adjetivo queira dar. Não importa. Importa é se nós estamos agradando o Senhor. Porque essa é a nossa função, agradá-lo. Agradá-lo. Viver para Ele. Nós temos que viver para o Senhor. Não é viver para nós mesmos. Nós viver para nós mesmos, então vem para a nossa carne. Os nossos desejos já estão longe do Senhor. Por isso que eu sempre falo sobre o combate entre a carne e o espírito. No versículo 4. Achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, a pedra viva, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O nosso Jesus, o Filho de Deus, ele veio ao mundo e se revestiu de carne. E veio para apresentar o seu evangelho, veio para nos dar a salvação, veio para sofrer, ser humilhado e morrer em nosso lugar. O mundo não aceitou, os homens não aceitaram. Prova tal que ele foi perseguido, ele foi humilhado, foi preso e crucificado. Os homens crucificaram. O mundo crucificou. E nós estamos falando de pessoas que não conheciam a Deus, não, ao contrário, de pessoas que se diziam ser servos de Deus. A perseguição contra Jesus foi desencadeada e concluída pelos religiosos. Aquele povo que dizia adorar a Deus, aquele povo se reunia nos templos e ficava lendo a Torá. Este povo foi que prendeu Jesus, bateu, escorraçou, cuspiu, chicoteou, o crucificou. Ele veio para o que vocês não... Ele foi rejeitado. Por quê? Porque eram trevas. Trevas não aceitam a luz. Eles preferiram as trevas, a escuridão, o erro. Preferiram o mundo, preferiram o pecado. Consequentemente, a morte. E vão padecer por toda a eternidade. Mas assim como Jesus era pedra viva, nós também temos que ser, porque temos que ser seguidores dele. Temos que ser realmente aprendizes dele. Nós temos por obrigação de viver em constante adoração a Deus. Nós temos a obrigação de viver segundo os preceitos do Senhor, porque adorar o Senhor não é só abrir a boca e falar eu te amo, eu te adoro. Adorar a Deus não é cantar ou tocar uma musiquinha qualquer falando que Deus é bom. Adorar a Deus é você viver em conformidade com o seu evangelho. É você praticar a palavra dele em tempo integral. É você saber que o Senhor pode examinar a sua mente, o seu coração, e não vai encontrar nada
que seja motivo de repreensão. Nós temos que ser verdadeiros adoradores do Senhor. Aí sim estaremos oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Versículo 6. Porquanto assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. A pedra angular que é Jesus. Inicialmente foi posto em Sião, porque ele veio em Jerusalém. Agora nós temos uma Jerusalém, uma Sião do alto, para irmos, onde Jesus está. Nós temos uma vida para ser vivida ao lado dele. Se nós optarmos por isso, que o nosso Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, tão sublime, tão soberano, tão misericordioso, que ele nos dá a opção de seguirmos ou não. Se nós quisermos seguir, seguiremos. Caso contrário, se nós não seguirmos, ele não nos obriga. Entretanto, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Se nós entendermos de vivermos de maneira contrária à sua palavra, viver de maneira rebelde à sua palavra, com certeza nós vamos receber a recompensa. Qual que é? É sofrimento, derrota, vergonha, morte eterna. Se nós resolvermos seguir Jesus, nós teremos vida eterna, seremos vitoriosos, viveremos eternamente ao seu lado. Então veja as pessoas querendo, não, eu não sou obrigado a seguir. Realmente ninguém é obrigado a seguir Jesus. A escolha é nossa. Mas se nós colocarmos a nossa confiança nele, vivermos nele, jamais seremos envergonhados. O Senhor jamais permitiria que nós fôssemos envergonhados. Versículo 7. Assim sendo, para vós os que credes, ela é preciosa. Mas para os que não crêem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que causa queda. Porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. Aqueles que não querem, que resolvem viver de maneira contrária à palavra do Senhor, que não crê no Senhor, que não crê no seu evangelho, acha que tem uma maneira melhor para viver, acha que tem o direito a desfrutar do melhor aqui, que tem o direito a sempre levar vantagem, que tudo para eles é o que se resume aqui ao mundo. Estes aí enfrentarão a condenação, que ninguém, nada mais, nada menos, quem vai julgá-los é Jesus. Jesus é o juiz. É ele que vai condená-los. É ele que vai enviá-los para o inferno. É Jesus. Não é outra pessoa, não. Jesus os enviará para o inferno. É isso que temos que entender. Nós não podemos pensar que o evangelho é fonte de lucro, que o evangelho é fonte de bem-estar, que estando no evangelho, então, eu tenho o direito de ter o melhor, de reinar, dominar aqui. Assim, muitos pregadores fazem crer isso. Os pregadores de prosperidade. Mas não é isso o evangelho. Prova tal que é tão contraditório
o que eles ensinam, que a palavra de Deus, Jesus disse, não é nem um apóstolo, não. Jesus faz uma comparação e disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus também disse, falou, escuta, junta tesouro nos céus, onde que não tem traça, nem ferrugem, nem tem ladrão, porque aqui a traça, a ferrugem consome, e ladrão também assola. Aí nós temos mais na frente, quando Paulo explicando, fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O tempo todo a Bíblia nos mostra que nós não devemos andar em desespero procurando riquezas aqui. Que nós não temos que estar procurando viver, dominar aqui. Nós temos que entender, como Jesus deixou bem claro, ele não é o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo é outro. Nós temos que entender que aqui nós estamos só de passagem, peregrinando em direção ao Senhor. Nós não podemos estar caminhando para o Senhor levando bagagens. Em uma peregrinação você não carrega bagagem. Nós não podemos estar carregando pesos, né? Nós caminhamos em direção ao Senhor, sabendo que a resposta de tudo para a nossa vida está lá. Que lá nós teremos descanso, lá nós teremos vida, lá nós teremos paz, lá nós teremos alegria por toda a eternidade. Versículo 9. Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados, nós fomos convocados para serem homens e mulheres de Deus. Nós fomos chamados, nós vivíamos em trevas, estávamos perdidos, estávamos na escuridão, estava em trevas, vocês estavam tateando sem achar lugar, sem achar saída. Jesus veio, a luz veio, iluminou tudo, mostrou o caminho que é o próprio Senhor Jesus, nos guiando, nos tirando ali das trevas. Por isso nós temos que continuar na luz, não poderemos querer voltar às trevas. Assim como aquele povo que saiu do Egito, e o Senhor os tirou do Egito, quando estavam no deserto, ficaram com saudades, saudosos das cebolas, do ar, do alimento do Egito. Queriam voltar ao Egito, queriam voltar à condição de escravos, de prisioneiros. Nós não. Nós queremos liberdade, a liberdade que é em Cristo Jesus. Nós temos que viver e proclamar isso. Nós fomos chamados todos. Fomos chamados para pregar o Evangelho. Para ensinar o Evangelho. Para viver o Evangelho. Não podemos esquecer que as pessoas têm que ler em nós Jesus. Têm que ver em nós Jesus. E como que as pessoas podem ler em nós? Se nós estivermos vivendo na prática do Evangelho. As pessoas então verão, compreenderão e aceitarão. Muitos precisam conhecer Jesus. Nós estamos nos omitindo, nós estamos sendo preguiçosos, porque nós não estamos falando de Jesus, nós não estamos falando do seu amor, nós não estamos falando de vida, nós estamos falando de salvação. Poucos quando falam assim mesmo querem falar de outras coisas, querem falar de bênçãos materiais, querem falar de coisas que não é o Evangelho de Jesus Cristo. Temos que aprendermos a viver o Evangelho, a falar o Evangelho, a ensinar o Evangelho, a transmitir o Evangelho. As pessoas têm que voltar e ler em nós o Evangelho de Jesus Cristo. Versículo 10. Vós, sim, que antes eres sequer povo,
mas agora sois o povo de Deus. Não tinhas recebido a misericórdia, contudo agora recebestes. Nós antes estávamos perdidos e fomos achados. Nós estávamos em trevas, o Senhor nos resgatou das trevas. Resgatou porque eu estava no pecado, o pecado não tinha solução. Ele veio e trouxe a solução. Para isso também muitos de nós antes não nascemos, por exemplo, em berço cristão, estavam no mundo, estavam perdidos, estavam nos vícios, aí no mundanismo. Mas o Senhor nos chamou. Nós viemos hoje, é a nossa obrigação procurar conhecê-lo mais, procurar conhecer com profundidade, nos achegarmos mais a Ele, vivermos este Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. É necessário caminharmos para Ele, com Ele e por Ele. É necessário reconhecermos tudo isso. Antes estávamos perdidos, mas fomos achados. Então vamos permanecer na luz. Não vamos querer voltar para as trevas, não. Versículo 11. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, vos absterdes das paixões da carne que batalha contra a alma. Eu disse agora anteriormente. Vê que Pedro está falando. Amados, exorto-vos como peregrino. Nós estamos peregrinando por aqui. Exorto como estrangeiros. Ou seja, nós estarmos em um país que nós não conhecemos, nós não envolvemos com as leis. Quando nós estamos em um país qualquer, nós não participamos de eleições, nós não temos direito a isso, nós não nos envolvemos com qualquer coisa, aquele país somos às vezes somente um turista, ou estamos ali de uma outra forma a trabalho, sabe? Mas estamos peregrinando. Somos estrangeiros. Nós no mundo nós somos estrangeiros. Por que nós somos estrangeiros? Porque a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é com Jesus. A nossa pátria é no reino com Jesus. Aqui estamos peregrinando. Por isso nós temos que abster, ou seja, afastar, não concordar com as paixões da carne, os desejos da carne. A carne deseja revidar, vingança, deseja festanças, concordar com vício, com adultério, com a mentira, com tudo. Nós não podemos concordar com isso. Nós temos que concordar com o Senhor. Antes de fazermos qualquer coisa, examinar no Evangelho, ver se está de acordo. As pessoas falam muito em vontade do coração, mas não esqueça que, como Jesus deixou claro, o coração engana. Tudo que vem, as maldades que vem no mundo, tudo é do coração, é da nossa carne, são emoções. Nós não podemos agir de maneira emotiva. Nós temos que aprender a viver em espírito. Nós temos que aprender a viver em Jesus. Ah, não porque eu desejo isso, eu quero isso. Não. Façamos diferente. O que o Senhor quer, o que Ele deseja que eu faça, ou como apresente, é isso. Nós glorificamos o Senhor através das nossas atitudes. Nós glorificamos o Senhor através das nossas ações. Então vamos glorificar o Senhor de verdade. Não vamos atender à vontade das nossas emoções, não. Os nossos desejos. Porque isso nos conduz para a morte. Nos afasta do Senhor, consequentemente, para a morte espiritual. Vamos voltar para Jesus, porque o nosso lugar é nele, é estando com ele. Versículo 12.
seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia em que receberam a sua revelação. Nós temos que ter um comportamento diferente. Por quê? Aquilo que as pessoas falam mal de nós, não são crentes, são fanáticos, são bobos, são aquilo, mas estas mesmas pessoas venham engrandecer o nome do Senhor ao perceber, falar, não, aquele ali, ele é honesto, ela é honesta. Não, aquela ali jamais, eles não praticam o adultério, não aceitam. Aquela pessoa ali, ela não mente, ela falou, então pode ter certeza que é a verdade. As pessoas saberem que podem confiar que nós jamais iremos trair. As pessoas têm que confiar, saber que, não, se falou, sabe que vai acontecer. Que nós somos pessoas de palavras. Elas podem sim falar mal de nós por sermos cristãos. Não, é um crente, debochar e escarnecer. Mas elas mesmas engrandecem o Senhor. Engrandece ao afirmar, fala, não, aquele ali, aquela ali é uma pessoa que não mente, ela é uma pessoa correta. Foi ela? Não, aquela ali não faz nada disso não, porque ela é uma mulher crente, ela chega a ser boba, ela é otária porque ela é crente, entendeu? Que nós sejamos reconhecidos como crente verdadeiro, não como falsos crentes que tem por aí, que as pessoas, ao ver, saber que são, já ficam preocupados, porque falam, não, dizem que é crente, e o mundo, gentios, faz a questão de apontar isso. Olha lá, diz que é crente, mas ela vive na mentira, desonesto, não paga as contas, bate na esposa, briga com o marido, os filhos vivem no erro, vivem nas drogas, vivem nos vícios. Eles apontam. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser cristãos mesmo. E o mundo todo tem que saber, tem que ver, não, aquele ali é crente, aquela ali é crente. Não vai fazer, não, não, mas ele é bobo, ele tá tomando prejuízo, deixa. Não importa, não tem que mostrar que somos espertos, não. Não somos espertos. Nós somos simplesmente servos, simplesmente seguidores de Cristo. Então as pessoas que procuram falar mal, que venha falar mal por afirmar que somos cristãos, mas não por praticarmos coisas erradas. Versículo 13. Por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos, seja o rei como principal monarca, seja os governantes como por ele enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem bem. Porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Paulo também fala sobre isso lá em Romanos 13. No início, Romanos 13, Paulo fala sobre isso. Não, além de sermos bons, nós temos que nos submetermos à autoridade. Não, eu sou crente, eu não gosto do meu gerente, eu não gosto do meu patrão. Se você não gosta, sai daí. Você não pode estar falando mal do seu patrão, porque ele está na posição de patrão, ele está na posição de gerente, ele está na posição, por exemplo, de uma autoridade, ou municipal, ou estadual, ou federal, a posição que estiver, foi Deus que colocou, foi Deus que permitiu, uma vez que não acontece absolutamente nada sem a vontade do Senhor. Então nós, como cristãos, nós temos que nos submeter às autoridades, nós temos que submeter às leis. Porque não, mas é prejudicial, nós sabemos que é. Mas nós somos servos de Deus. E como servos do Senhor, nós obedecemos. Isso que nós temos que fazer, nós temos que obedecer em todo o tempo. Não tem, vai fazer isso aqui, ou aquilo, outra coisa. Em qualquer situação, antes de nós tomarmos uma posição, vamos examinar
Vamos examinar a palavra, ver se está de acordo, se realmente é a vontade do Senhor. Porque se não for, vamos mudar. Vamos agir de maneira diferente. Todo mundo tem que saber. O mundo todo tem que saber que nós realmente somos crentes. Não pela maneira de falar, não porque eu ando de terno e gravata o tempo todo, não porque eu ando com a Bíblia grande na mão, não porque a mulher anda com cabelão, não com vestidão, nada disso. Ou porque anda recitando esse versículo bíblico. Não, mas ser cristão pelo comportamento. É que nós começamos no início falando. Nós temos que livrar o quê? Toda malignidade, de todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, toda espécie de maledicência. Temos que fazer isso, sermos diferentes. Eu li hoje 1 Pedro, capítulo 2, até o versículo 15. Toda dúvida, qualquer coisa, nós esclarecemos a luz do Evangelho. Por isso eu digo em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.